Olá, seja bem-vindo a mais uma aula desse curso e agora vamos complementar a aula anterior, que era até onde ir no tutorial. Nessa primeira aula nós falamos do seu desenvolvimento dentro do grupo, das informações e dos temas que você deve pegar, da confecção dos melhores objetivos para o seu estudo. Agora, vamos entrar no seu estudo individual e esse será o foco dessa aula. Na verdade, principalmente como criar o esqueleto, a forma principal do seu tutorial. Então vamos lá. Inicialmente, como citei o esqueleto, gostaria de fazer uma analogia com o corpo humano. Nós temos o nosso esqueleto, que dá forma, que dá sustentação a todos os órgãos e os outros elementos do nosso corpo, como, por exemplo, os músculos, os tendões, os ligamentos, a nossa pele. E tudo isso é comandado pelo sistema nervoso. Ok, mas o que isso tem a ver? O que isso vai me ajudar no meu tutorial? Bem, o esqueleto, como eu disse, é a forma e a sustentação. No seu tutorial, isso será importante para ter uma base do seu tutorial, onde você irá acrescentar todas as outras coisas. E, convenhamos, se o seu esqueleto não estiver bom, todo o resto do seu tutorial e do seu estudo também não estará. Os músculos, por sua vez, é aquilo que traz movimento, dinamismo, e no tutorial é aquilo que traz coerência, coesão, identidade, entendimento para você. Então, por exemplo, você pode utilizar conteúdos extras, você pode trazer imagens, vídeos, podcasts, tudo que sirva para melhorar o seu estudo. E tudo isso vai depender de um bom comando do sistema nervoso central, que é você mesmo. É você que está assistindo às aulas desse curso, é você que está treinando todas as técnicas que eu e que o Gessé está passando. E isso nós esperamos que catapulte o seu estudo para ser cada vez melhor. Detalhando melhor então o esqueleto do seu tutorial, vamos fazer mais uma analogia com a natureza. Há pessoas que são mais altas, mais baixas, mais frágeis, mais robustas, e tudo isso vai de uma diferença individual, e você não acha que é melhor ou pior. Da mesma forma, deve ser o tutorial, entre o seu tutorial, o tutorial de outro colega, ou entre os seus próprios tutoriais entre os módulos. Isso vai depender de você e vai depender dos seus gostos. O importante, porém, é que o seu esqueleto não tenha osteoporose. Ou seja, não falte informação, não tenha buracos, não tenha falhas. Não falte o assunto principal, que vai tornar o seu estudo capaz de aprender esse conteúdo, ou também o seu estudo ficar falho nas apresentações em grupos e também para um estudo posterior para a prova. Então, se o seu esqueleto tiver osteoporose, vai enfraquecer todas as demais etapas do seu estudo e da confecção desse seu corpo de tutorial. Bem, como fazer então esse esqueleto? A maioria das pessoas, veteranos, outros colegas e até mesmo tutores e professores dizem, vai do mais simples para o mais complexo. Ora, todo mundo fala isso e não consegue aplicar, porque no bom português isso não rola. Como então fazer isso? Essas são as dicas que vou passar agora adiante. A primeira delas é, entenda o tempo que você vai ter para fazer o seu tutorial. Imagine, por exemplo, tenho 2 calendários postos aqui na tela. Você abriu o tutorial no dia 7 e você vai ter um intervalo, vai ter feriados que vão permitir você entregar seu tutorial só na semana seguinte. Concorda que você vai ter muito tempo, vai ter tranquilidade para pegar várias referências, estudar com calma, ler com calma, resumir com tranquilidade. Agora imagine outra situação, que é a semana aqui do lado direito. Você abriu o seu tutorial. No dia 7 já vai ter que entregar no dia 10. E no dia 8, no dia 9 tem aula o dia inteiro. Nossa, o que eu vou fazer? Você deve se adequar o seu tempo para cada situação. Da mesma forma que você conseguia fazer com calma o calendário da esquerda, agora no calendário da direita, na semana da direita, você conseguirá também se adequar no seu tempo. Como? Fazendo um esquema, passando a limpo os horários que estarão disponíveis e a partir disso conseguir se organizar melhor, como você verá na nossa aula de como se organizar da melhor forma possível. O segundo ponto é o conteúdo que você está trazendo para o seu tutorial. Conteúdo é fundamental.
aqui está a diferença entre ter um tutorial complexo e completo. Completo tem relação com o conteúdo que você está pondo nele, com as informações para o seu aprendizado, para a sua apresentação, para fazer uma boa prova posteriormente. O conteúdo não pode nem faltar, nem estar em excesso. Todos nós concordamos que deve estar nessa linha aí do meio esverdeada. Ou seja, estar nem lá, nem cá. O suficiente para você aprender e conseguir apresentar. Mas terá situações que um bom tutorial já está um pouco mais para a esquerda, não precisa pegar tanta coisa. Por outro lado, há tutoriais que você terá mais tempo, maior tranquilidade, ou se interessou mais, e vai ter um pouco mais de excesso de conteúdo. Tudo bem, o importante é não sair dos seus objetivos, que foram postos de forma bem detalhada, como disse na aula, na primeira parte dessa aula. Aqui está a diferenciação entre conteúdo e informação, como disse anteriormente. A linha de baixo está um tutorial mais simples ou mais complexo. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, um bom conteúdo, um conteúdo que você aprenda, que você consiga passar as informações para o seu tutor, para os seus demais colegas, tirar dúvidas de outras pessoas, esteja ali, num excesso, quase no excesso, ele tem que ser realmente muito detalhado, ou o módulo realmente necessita de uma carga de conteúdo maior. Porém, isso não necessariamente reflete no tamanho da informação. Você pode, por exemplo, pegar em poucos livros ou em poucos artigos, assistir um vídeo, isso já ser suficiente. Por outro lado, terá módulos ou outros tutoriais que o seu conteúdo estará ali, perfeitinho. Mas você precisou pesquisar muito, precisou pegar em 3, 4 artigos, vários livros, e para entender você precisou ver uma videoaula ou aulas realmente presenciais da faculdade. Independente de tudo isso, o seu tutorial deve ser completo e não necessariamente simples ou complexo. Ok, como vou administrar todos esses livros, todas essas informações, toda essa bibliografia? Vou passar 3 métodos para você. O primeiro deles é o que a maior parte das pessoas fazem, mas tem que tomar cuidado com ele também. Como ele funciona? É o método que começa realmente do mais simples para o mais complexo. Leva ao pé da letra aquela dica que passei anteriormente. Então, você começa com um livro bem simples e didático. E dependendo se sobrar tempo ou não, você passa para um nível mais intermediário ou complexo para ter mais informações. Ao mesmo tempo, lembre-se, nem sempre muita informação é ter um tutorial completo. Mas também tome cuidado. Se faltar tempo, você pode ficar com falta de informação, pois terá um conteúdo muito simples do primeiro livro. O segundo método é o que menos é feito, que é começar da forma mais complexa possível no livro mais difícil. A pessoa muitas vezes acaba se enganando, pois acha que ter um tutorial complexo, com muitas informações, repleto de dados científicos, resumos de artigos, valores de referência, vão tornar seu tutorial excelente. Mas não, às vezes você só está perdendo tempo que você poderia estar utilizando para tornar o seu tutorial mais completo nos assuntos principais. O terceiro método, que é o que eu mais recomendo e o que mais uso, é o começar de um nível intermediário. Ou seja, um livro que seja nem tão didático, mas que tenha uma quantidade boa de informação. Para que, agora sim, se sobrar tempo, eu possa ir para um livro mais complexo, ou que eu goste mais, para ter mais informação no meu tutorial, contanto que isso não fuja do objetivo. Porém, imagine que é um conteúdo muito complexo, como filtração renal. Você pode estar num livro intermediário e não estar entendendo bulhufas. Então, esse método te permite ir para um método mais simples, ir para um artigo, um vídeo, ou ir para um livro que te permita entender. Esse é o método mais maleável, mais fluido, que vai permitir você escalar aquela linha do conteúdo completo, sem necessariamente ser complexo ou simples. Antes de você vir aqui para a tela do meu computador, onde vou mostrar na prática como fazer isso, só vou citar os passos. Primeiro, leia o objetivo. Se você seguiu as regras que o Gessé mostrou na aula de coordenador, ou as dicas que dei na aula passada, você vai ver que o objetivo ele deve estar bem completo, com parênteses, estipulando muito bem o que será necessário estudar. Então, leia o objetivo, entenda o que ele quer dizer
E então, abra o índice do livro mesmo, ali naquelas abinhas que ficam na esquerda, e veja quais são os capítulos que vão ter o conteúdo necessário para você responder o seu objetivo. Abrindo o livro, você vai perceber que existem diversos capítulos que tratam do assunto. Por exemplo, filtração renal no Guyton tem 3 capítulos. Então, escreva, capítulo 62, 3 e 4 trata desse assunto. E deixa anotado no cantinho. Por exemplo, se você precisar retomar a matéria de um dia para o outro porque ficou cansado ou porque realmente não deu tempo de estudar naquele dia, você já vai ter anotado aonde continuar a estudar. Também, não pare no capítulo do livro, leia os subtítulos. Normalmente, os subtítulos tratam de assuntos diversos ou assuntos específicos dentro desse assunto maior. Por isso que chama subtítulo. Mas leia os subtítulos e já escreva no seu esqueleto do tutorial quais são eles. Com isso, você já vai ter em mente se está respondendo ou não especificamente o objetivo proposto. E aqui dá para perceber onde está aquilo que eu tanto falo, de um livro simples, complexo, intermediário. Imagine que tem um livro simples. Ele vai tratar do assunto de filtração renal em 2 parágrafos. É um livro realmente muito simples. Agora, você vai pegar um livro intermediário. Ele vai tratar do mesmo assunto, talvez não com tanta didática, ali em 3 páginas. E um livro extremamente complexo, com o que há de mais atualizado no assunto, lá em 10 páginas. Perceba, agora você pode misturar esse conteúdo ou seguir os métodos que disse anteriormente para, será que eu começo de um mais intermediário e se sobrar tempo eu pulo para um mais complexo? Ou eu estou aqui no intermediário, estou entendendo bem, o meu tempo está se esgotando, para mim já está bom. Lembre-se, tenta seguir aquela seta, tem aquela seta na sua mente. Será que meu tutorial está respondendo o objetivo, está ficando completo ou somente está ficando complexo sem responder nada do que foi proposto? Então, vem agora para a tela para eu te dar algumas dicas práticas. Maravilha, pessoal! Agora que vocês já estão vendo a tela do meu computador, vamos pôr em prática as dicas dessa aula. O primeiro passo era ler o objetivo. Então imagine que você está fazendo o seguinte tutorial na sua casa, que trata sobre vigília e sono. E os objetivos são os seguintes: estudar o ciclo sono e vigília, estudar o mecanismo de ação dos medicamentos indutores do sono e relacionar aprendizado e sono. Mas vamos nos ater a esse primeiro objetivo, que é estudar o ciclo sono e vigília. E as pessoas que fizeram esse objetivo já estavam seguindo aquela minha dica de utilizar parênteses para definir muito bem o que deverá ser estudado em casa. Então, não podemos nos esquecer de qual é o mecanismo natural de indução de sono e do despertar e as fases do sono. Para isso, eu abri o seguinte livro, um livro que eu considero intermediário, que é o Neurociências, que muitas vezes chamamos de BER, por conta do seu primeiro autor. Agora, qual era o segundo passo? Era abrir o índice do livro. Vamos abrir o índice e vamos procurar nesse livro onde está a parte de sono. Provavelmente aqui em encéfalo e comportamento e capítulo 19. Os ritmos do encéfalo e do sono. Beleza, encontrei o capítulo. Vamos dar um zoom para enxergar melhor. Ok, aqui vamos voltar ao nosso objetivo. O que ele trata? Ele trata do sono e da vigília, do mecanismo natural de indução e das fases do sono. Aqui, lendo os subtítulos, o que nós percebemos? Percebemos que esse capítulo, embora importante, ele trata de eletroencefalograma e também de ciclo circadiano. Esses 2 subtítulos não serão necessários de aparecer no nosso tutorial. Logo, o capítulo não será necessário pegar ele de forma inteira, mas só metade ou uma parte dele, que é a parte de o sono. Então, vamos pôr em prática a dica 3 e 4 ao mesmo tempo. A dica 3 era anotar o capítulo em que encontramos essa informação. É o capítulo 19 de qual livro? Do BER. Ok. Então vamos deixar anotado, porque às vezes você está cansado e de um dia para o outro tem que retomar o estudo da onde parou. E assim já está anotado o local onde você achou esse conteúdo.
quarto passo. Vamos para o quarto passo, que era olhar os subtítulos e escrever em seu resumo. Os subtítulos eram o sono, o ciclo do sono e mecanismos neurais do sono. Então vamos deixar anotado esses 3 subtítulos em nosso tutorial, para não esquecer de fazê-los. Então, o sono, mecanismos neurais do sono e o ciclo do sono. Na verdade, isso aqui está invertido, então já corrige. Com esses subtítulos em mãos, você poderá agora sim entrar no capítulo e ver se estão de acordo com o seu estudo. Então aqui a primeira parte é de eletroencefalograma, até chegar na parte de sono. Aqui no sono você terá uma introdução, os estados funcionais do encéfalo. Depois já vai ter os tipos de sono, que talvez isso aqui seja até interessante você recortar e colocar num slide compartilhado. Olha, aqui parece que está falando dos tipos de sono. E aqui está falando do ciclo. Então, peraí, para eu saber o ciclo, eu preciso saber os tipos. Então, provavelmente, esse subtítulo também é importante. Então, os estados funcionais do encéfalo é um subtítulo importante. Vamos deixá-lo anotado. Ele está com cor diferente, pois estou copiando e colando de forma rápida aqui para facilitar o bom andamento dessa aula. Mas, na vida real, você pode escrever aos poucos e até mesmo ter um outro título, né? Colocar, em vez do ciclo do sono, coloca fases de sono, o que você se sentir mais confortável, que te fará lembrar mais do conteúdo do futuro. Aqui também podemos perceber os diferentes tipos de livro, de acordo com o que eu sempre falo, se é um livro simples, se é um livro complexo, porque os livros eles vão tratar do mesmo assunto com quantidade de informação diferente. O importante sempre, lembre-se, é ter um tutorial completo e nem sempre complexo. Então vou dar, por exemplo, uma olhada nos 2 livros que peguei. O Ber já tinha dado uma olhada, então ele estava ali tratando de um assunto a cada 3 ou 4 páginas, o assunto ele já se encerra, como podemos ver, às vezes até em 1,5 página. Agora, nesse outro livro, que é chamado Candel, é um livro bem mais complexo e ele vai tratar de menos informações nesse caso, o que mostra que os livros eles variam muito de conteúdo. E embora esse livro, chamado Candel, ele seja extremamente complexo em outros conteúdos, nesse ele é mais simples e pode ser até útil para você ler de primeira mão. Mas, se você está em dúvida em qual pegar, mas para não deixar esquecer, anote também o capítulo e a página onde está esse conteúdo. Então vai lá no seu Word e escreva capítulo 51 do Candel. E se você ainda estiver em dúvida em qual pegar, você pode ler um ou ler o outro e ir acrescentando aos poucos as informações no seu tutorial, de forma que fique completo, sem esquecer nenhuma parte do seu esqueleto. Lembre-se, você já pegou o que era primordial para o seu tutorial. Assim, ele já não está com osteoporose, já não está com falta de conteúdo. Se te interessar mais, você pode pesquisar e anotar, mas nem sempre trazer isso na apresentação. Espero, então, que com essa aula você tenha aprendido a como fazer um esqueleto muito bem feito do seu tutorial, que será a base de seu estudo bem feito, onde depois você pode acrescentar ou não recursos visuais ou gramaticais para torná-lo mais coeso, coerente. E lembre-se sempre, o sistema nervoso do seu tutorial é você. Então continue seguindo as dicas que vamos dar nas próximas aulas. Obrigado!